Começando aí mais um mês desse ano que já está quase no fim, já passou da segunda metade. Você não sente que o ano está voando? Estamos chegando na reta final, vamos dizer assim, né? Porque agosto, agora vai voar. Setembro, outubro, novembro, dezembro, só faltam 4 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Com agosto, 5 meses. 5. Então, se você ainda não tomou providências para que a tua vida melhore, para que a tua vida com Deus melhore, para que teus relacionamentos melhorem, é a hora de fazer agora, porque o ano vai voar. Já voou até aqui, nós já vivemos mais meses de 2026 do que vamos viver. Então, em nome de Jesus, coloca este mês nas mãos de Deus e confia no plano perfeito que Ele tem para a sua vida, amém? Sim, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. E hoje, que é 31 de julho de 2026, nós estamos terminando este mês de julho e vamos dar início, pontapé inicial amanhã no mês de agosto. Inclusive, amanhã, dia 1º, seria o aniversário do meu paizinho que o Senhor já recolheu. Então, eu agradeço muito a Deus, o pai que eu tive, as experiências que eu aprendi com ele, né? As lições que eu aprendi com ele, as experiências que eu tive com ele. E graças a Deus que ele foi um homem fiel a Deus, que ensinou o caminho a nós, todos os filhos, e hoje eu sou fruto das orações dele. Boa noite, Lindy. Então, eu tô falando aqui que amanhã seria o aniversário do meu pai. Sabe que eu não sei nem quantos anos, eu acho que ele faria 97 se ele tivesse vivo, 8. E não é impossível, né? Porque tem tanta gente aí virando 100, 100 e poucos. Minha mãe vai fazer 94 daqui a 15 dias. É uma bênção, né? E é isso aí, nós estamos terminando um mês, dando início a outro, reta final, nós já estamos quase no fim de 2026. E aqui fica a pergunta. Tudo que você idealizou, sonhou, suas resoluções de ano novo, você chegou lá? Você conquistou? Porque agora é hora da gente buscar ao Senhor. Verdade, Lindy, é um privilégio. Buscar a Deus assim, correndo, porque o ano já vai acabar daqui a pouco. E a gente pensa, mas falta ainda 5 meses. Mas passaram quanto? 7 meses. A gente nem notou. Se você não fez em 7 meses, como que você vai fazer em 5? Então é hora da gente voltar os nossos olhos, colocar este mês nas mãos de Deus e confiar no plano perfeito dele para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Já avisou pro pessoal, Lindy, para entrar na live? Nós vamos começar glorificando a Deus, louvando ao Senhor. Ah, é muito lindo, né? Ele é a mesma idade da minha mãe, 94. Aleluia, Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vive o Senhor, bendita seja minha rocha. E exaltado seja tu, ó Deus da minha salvação. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Brandem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação e dizem continuamente, seja engrandecido, ó Senhor, que se deleita na prosperidade dos teus servos. Então a minha língua falará da tua justiça e o teu louvor o dia todo.
Grande és tu, Senhor, declare isso, e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Como é o teu nome, ó Deus, assim és o teu louvor até os confins da terra. Da retidão está cheia a tua destra, porque tu és o nosso Deus para todo sempre, tu serás nosso guia até a morte. A ti, ó Deus, é devido louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Aleluia. Eu te invoco, Senhor, pois és digno de louvor. Cordeiro amado, és digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Tu és santo e estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Bendite-ei, Senhor, em todo o tempo, o teu louvor estará sempre, continuamente na minha boca. Em ti se gloria minha alma, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Você pode levantar as mãos para o Senhor e engrandecer este nome, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia! Louvo-te, porque só o teu nome é excelso, a tua glória é acima da terra e do céu. Eu te exaltarei, ó Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-te-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Publique a minha boca o teu louvor, Senhor, e bendiga toda a carne o teu santo nome para todo sempre. Louvar-te-ei durante a minha vida, cantarei louvores a ti, meu Deus, enquanto eu viver. Aleluia, Senhor, nós te louvamos agora por essa live, Senhor, por esse tempo aonde estamos, ó Deus, buscando a tua presença. Esse momento, ó Deus, onde a tua graça se manifesta. O Espírito de Deus já está aqui posicionado, abençoando, falando, trazendo vidas. Sim, Senhor, nós cremos neste momento, que é um momento de conexão, momento onde nós podemos estar juntos como igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Somos nós, e nós declaramos, Senhor, que 2 ou 3 no teu nome reunidos ali tu estás. Senhor, eu te louvo com gratidão, invoco o teu nome, Senhor, faço conhecido entre os povos os teus feitos, canto-te salmodiando-te, falo de todas as tuas obras maravilhosas, glorio-me no teu santo nome, alegre-se o coração dos que te buscam. Sim, Senhor, daqueles que são sinceros para com o Senhor. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Também é mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são ídolos, eles não são nada. Porém, o Senhor fez os céus. Canto louvores ao Senhor que habita em Sião, anuncio entre os povos os teus feitos. Canto louvores a Deus, canto louvores ao meu Rei, canto louvores, pois tu, ó Deus, és o Rei de toda a terra. Eu canto louvores com salmos, aleluia. Glória a teu nome, nós te louvamos, Senhor, porque é bom cantar louvores ao teu nome, pois isso é agradável ao teu nome. Louvar-te-ei durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver.
Canto louvores ao teu nome, porque és bondoso. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. Pois o seu nome é Já. Exultai diante dele, pai de órfãos, juiz das viúvas, e Deus é Deus na sua morada, aleluia. Bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga, o Deus da nossa salvação. Portanto, alegrem-se os justos e se regozijam na presença de Deus e se encham de júbilo. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Cantarei a ti, Senhor, porque gloriosamente triunfastes. Esse é o Deus que tem triunfado sobre as tuas guerras. Aleluia. Lançastes no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Lembra de Moisés? Mar Vermelho aberto, povo passou em seco, exército do faraó ali, enterrado, vivos. Tu és a minha força, o meu cântico, tens te tornado a minha salvação. Tu és o meu Deus, portanto te louvarei. Canto a ti, Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tens sido para mim uma fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. A ti, ó força minha, cantarei louvores, porque és a minha fortaleza, sim, Senhor. És o Deus que me mostra benignidade. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Glorifica ao Senhor com a tua vida, querido, com teus lábios, com as tuas mãos, com teu ser. Cantarei para sempre as tuas benignidades, Senhor. Com a minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei, sim, cantarei louvores com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, eu mesmo despertarei a aurora. Louvar-te-ei entre os povos. Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois grande acima dos céus é a tua benignidade, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e seja a tua glória acima de toda a terra. Queridos, nós acabamos de declarar salmos aqui, salmos de Davi, salmos de Asaf, crônicas, aquilo que foi a experiência real daqueles filhos de Deus, daqueles que tinham um desespero na alma tão grande, numa época que não tinha ajuda, como hoje nós temos a internet para nos ajudar, a mídia social para, trazer uma palavra. Não, era eles e Deus ali no deserto, ali no meio do seco, ali diante de um mar vermelho, ali num mar revolto. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor, a nossa vida já teria sido consumida. Já teria sido consumida, amém? Nós temos um Deus fiel, aleluia. E eu quero falar para você hoje daquilo que aconteceu logo após a multiplicação de pães. Olha só, nós estamos aqui já caminho dentro do ministério de Jesus. Já tinha passado aquela primeira introdução, do ministério dele. Os discípulos já estavam mais íntimos de Jesus. E nós vemos aqui João 6 contando a história da multiplicação dos pães. E eu quero que você se atente a essa palavra, porque Deus quer falar com você hoje. Olha só o que aconteceu aqui. Interessante. Jesus estava pregando, certo? Nós temos aqui Jesus explicando a missão dele,
ele curou um paralítico e no capítulo 6 ele multiplica pães e peixes, tá? Então, ele estava de um lado do Mar da Galileia, que é de Tiberíades, e ali Jesus, então, estava sendo seguido por uma numerosa multidão. Então, nós vemos no decorrer aí do capítulo 6, Jesus, então, né, o Marcos trazendo lá o menino com pães e os peixes, Jesus fazendo, então, a divisão e aquele pão, aquele peixe, aqueles pães e peixes multiplicaram astronomicamente. Então, Jesus fala com os discípulos, olha, vocês seguem rumo aí para Galileia, que eu vou lá no monte orar. Eu quero ter um tempo com o meu Deus. Quantas vezes você parou a multidão para orar? Quantas vezes você parou aquilo que você estava fazendo para orar? Quantas vezes você teve necessidade aqui do fundo da tua alma de subir no monte e orar? E esse monte não precisa ser literal, tá? É um monte, como Jesus era literal, né? E muitas pessoas oram nos montes também. Mas o que eu estou querendo falar aqui é quantas vezes você sentiu a necessidade rasgando no teu peito que você precisava de orar ali naquele momento. Então, Jesus, ele sentiu isso. E olha que tinha acabado um tempo maravilhoso, ele tinha feito milagres, né? Pessoas, ele já tinha curado um paralítico, pessoas foram abençoadas, então não foi assim o Getsemane ainda. Mas ele, no ministério dele, sentia a necessidade de orar. E nós temos também essa necessidade, queridos. Se não orarmos, não temos poder nenhum. E sponsor, esqueci o nome agora, espera que eu vou lembrar, mas era um pregador aí de 1600. Ele falava assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Como está a tua vida de oração? Tua vida de oração está poderosa? Algum poder ou nenhum poder? Porque é exatamente isso que a estrutura da oração nos ensina. Ali foi Jesus então, e os discípulos, obedecendo a Jesus, entraram no barco e foram embora, para atravessar de Tiberíades para Galileia. No meio do mar, e nós estamos falando aqui do Lago da Galileia, que não é um mar, mas é tão grande, que para um deserto passa a ser um mar, né? Então ele era chamado de mar, ou é ainda. Mas ali, a geografia daquele lugar é muito interessante. Nós temos aqui um deserto, que é muito quente. Nós temos a água do mar. Amém, Jenny, querida, seja bem-vinda. A água do mar e as montanhas que congelam o gelo da noite. Elas acumulam gelo da noite. Então, aquele lugar, o Mar da Galileia, ele é propenso a muitas tempestades, por causa desse encontro do calor e do frio, tá bom? E nós estamos vendo, então, que os discípulos estão ali, indo embora, como Jesus ordenou, mas começou uma ventania, começou um fuzuê ali, que eles ficaram apavorados. Olha, gente, vou te falar uma coisa. Quem já pegou tempestade no mar, fica mesmo apavorado, ainda mais de noite. Quando eu estava com aquela ali na Grécia, aqui eu vou dar um parênteses para contar esse testemunho, essa experiência. Eu fui viajar com a minha filha para Grécia. E nós, então, estávamos numa ilha, a ilha chamada Paros, muito linda a ilha, ficamos ali uma semana. A gente queria ficar mais um tempinho, entendeu? Porque o lugar é maravilhoso. E naquele dia que a gente resolveu ficar, saiu a notícia de que o vento, sabe aquele tufão que o apóstolo Paulo foi pego e que o barco desviou da rota, o Euquilão, né? Alguma coisa assim. Era isso aí que estava acontecendo ali na Grécia, porque foi exatamente onde o apóstolo Paulo estava. E
a notícia que chegou para os turistas é que o último ferry, que é um barco que leva carro, que leva as pessoas para Atenas, né, que é a capital ali, cidade grande, é verdade, qualquer ventinho, né? E eu sei que teve uma ventania feia semana passada no Rio, em São Paulo e no Brasil, não é verdade? Bom, disseram para nós, então, se vocês resolverem ficar, não tem problema, o hotel é seguro, mas vocês não vão ter o barco para voltar para a cidade. E era uma viagem de mais ou menos 3 horas e meia. Então, quando a gente ficou pensando, vai que esse negócio demora mais tempo e a gente vai ficar preso aqui, né, e vai querer ir embora, então vamos logo embora, a gente, né, encurta a nossa viagem, vamos embora para casa, porque a gente já tinha passeado em Atenas, então o resto tudo era mar, né? Então, se está ventando num, está ventando em tudo. E nós entramos, então, no último ferry que saía da ilha. Os carros entraram, as motos entraram, e aquele mundaréu de gente, todo mundo, a ilha ficou vazia. E ali fomos. E era de noite isso. Nós pegamos o último barco. A minha filha pega e fala assim, mãe, eu vou no andar de cima, são 3 andares. Eu estava na parte econômica, vamos dizer assim, tinha a parte business e tinha a parte lá de cima que só entrava como se fosse a primeira classe. Ela falou assim, eu vou lá no 2º andar para ver se a gente consegue entrar lá. Meus filhos são assim, entendeu? Quando eles compram barato, mas quer viver no caro. Então, eu falei, eu não vou não, vou ficar aqui, mas você volta aqui para me pegar. E eu sentei lá na minha poltrona super confortável. Oi, Bispa Neide, querida, Deus te abençoe. Oh, Deus abençoe a Nasa Ferra também. Então, quando eu cheguei, presta atenção nessa história, que eu tô lá nesse barco, eu tô escutando o vento, eu tô vendo as ondas batendo, e eu fui até a parte onde você abre a porta e dá para tem um pátio grande assim, que já é o final do barco, a proa, né, aquela parte toda. Amém, bispo, agradeço. Eu vou lá fora, não dava nem para andar. Ali que os fumantes ficam, não tinha ninguém lá fora, porque estava ventando muito, estava chovendo dentro do barco. Então, que eu abri a porta de vidro, que eu botei a cara assim, já me molhou toda, eu fechei. E eu voltei para o assento. E aquilo foi dando 1 hora de viagem, 2 horas de viagem, 3 horas de viagem, a minha filha não voltava. Então, gente, eu vou falar a verdade. Me deu uma paura, me deu um medo, um medão dessa menina ter caído lá fora do barco, entendeu? Porque eu ligava no telefone dela e ela não atendia. Eu buscava ela, eu fui para tudo que é lugar desse barco. Só lá fora mesmo que eu botei meu nariz lá fora e vi que a situação estava crítica, ele já me deu o maior medo. Aí eu fui lá no pessoal que anuncia as coisas, entendeu? O rapaz lá para anunciar e falei com ele, moço, por acaso, olha a minha pergunta, por acaso alguém já caiu desse barco? Fala aqui para mim, alguém já caiu do barco aqui que você tá viajando esse tempo todo com esse vento? Aí o homem falou, não lembro de ninguém ter caído. Eu falei, moço, eu tô morrendo de preocupação com a minha filha. Dá para o senhor anunciar o nome dela aí, por favor? E falar para ela vir me encontrar aqui nesse lugar? Aí ele falou, dá sim, qual que é o nome dela? Aí eu passei o nome para ele, ele falou, quantos aninhos tem sua filha? Falei, uns 30. Aí ele, você tá preocupada com a tua filha de 30 anos? Falei, estou, porque olha a ventania que tá lá fora. Hello, é claro que eu vou estar preocupada. A menina não me responde, já que boa noite, querida. Enfim, gente, escuta o drama. Ele anunciou e eu fiquei lá esperando, e nada dessa menina aparecer. Quando já estava se anunciando que já ia chegar, me aparece ela com a cara de sono, com o fone de ouvido aqui, que ela não estava escutando nada. Ela botou a música dela
E zoom out, ela foi embora, ela dormiu lá no business, entendeu? Lá no banco mais confortável. Quase. Eu falei, Bianca, você não escutou te chamando? Mas como você me chamou? Botei você no anúncio aqui. Ai, mãe, que isso? Eu falei, como que você some 3 horas dentro de um barco? Pra onde que eu vou? Mas, gente, dá medo. Sinceramente, é muito vento e é de noite. Então, os discípulos estavam passando uma situação semelhante. Eu me lembrei muito desse texto. Lembrei muito do apóstolo Paulo também. Então, o que eu quero falar aqui nessa história? Que tudo bem, eles tinham razão de estar assustados. Agora, esse caso aqui dessa tempestade já não era a primeira vez, era a segunda que eles passavam com Jesus. A primeira vez que eles passaram uma tempestade dessa, Jesus estava dentro do barco, dormindo no porão, com o travesseirinho lá. E eles foram lá acordar Jesus e falar, Jesus, não se importa que vamos morrer? E Jesus falou, cadê a fé de vocês? E ele mandou o vento e o mar se aquietar. Então, nessa segunda tempestade, essa primeira tempestade se acha em Mateus 8, 23 a 27 e Marcos 4, 35 a 41. Agora, nessa segunda tempestade, Jesus não está no barco. Então, gente, você já passou por uma situação muito semelhante, mas que tem uma coisinha só que diferencia do problema que você está atravessando, às vezes a tua idade. Você passou por uma enfermidade 10 anos atrás. De repente, essa enfermidade volta 10 anos depois. Lá atrás, você foi curada por Deus. Agora, você fica achando que Deus não vai te curar. Por quê? O que mudou? Porque Jesus estava no barco com você 10 anos atrás, e ele agora está do lado de fora do barco, mudou alguma coisa? Agora eu sou mais velha, às vezes já está na hora de eu morrer. Gente, a gente não pode pensar assim. Deus é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Ele curou ontem, ele vai curar hoje. É a fé que vai fazer você viver. É a fé que vai conduzir a tua vitória. Amém? Então, nessa segunda situação, ali estavam os discípulos e eles temeram do mesmo jeito que na primeira vez. E Jesus começou a andar sobre as ondas. Olha só, Jesus andando sobre as ondas. Os caras tinham acabado de viver um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles já tinham visto Jesus aquietar o mar e os ventos. E agora os caras vê Jesus andando e acham que é um fantasma. Gente, como nós somos incrédulos. Como que a gente é incrédulo? E aqueles discípulos somos nós hoje. Passamos por livramentos anteriores, mas quando o calo aperta de novo, tememos novamente. Por que isso? Porque alguma coisa mudou, porque Jesus não está mais no barco. E antes de você reconhecer que Jesus não está dentro da situação, mas está por volta da situação e ele é o mesmo, poderoso para te salvar, você pensa até que tem que estar vendo fantasma. Isso é coisa da minha cabeça. Você vai ser curado. Isso é coisa da minha cabeça. Deus usa um profeta para falar com você. Recebe a tua cura. Coisa da minha cabeça. Não, ele não sabe o problema que eu estou enfrentando. Tudo bem, eu acredito, eu confio desconfiando. É isso que acontece com a gente, até os dias de hoje. Então, quando Jesus começa a andar, que eles acham que está andando ali um fantasma, e de repente ele vai chegando mais perto, vai chegando mais perto. Primeira coisa, que se eu ver que é um fantasma, eu acho que é um demônio, né? Que fantasmas não existem. Eu já tinha pulado na água, minha filha, eu ia nadando embora, eu ia sair daquele barco assim, se eu acreditasse mesmo que era isso, entendeu? Agora eles não, eles ficaram o quê? Petrificados, eles ficaram em choque. E ali Jesus, então, continua se aproximando do barco, no meio do vento, no meio das ondas, ele andando por sobre o mar, até que Pedro e João conseguem ver e falar, não, é Jesus. É uma história interessante essa, se parar para pensar. Aí, Jesus
que tinha ficado no monte orando, você lembra disso, né? Em Tiberíades. Manda os discípulos atravessar o mar da Galileia lá para Galileia. Vai na frente que eu alcanço vocês. Nem assim eles lembraram que podia ser Jesus e não um fantasma. Então os discípulos ali começam a falar, é Jesus, é Jesus. Gente, Pedro, como sempre foi o mais ousado, fala, Senhor, se és tu mesmo, me faça ir ter contigo nas águas. Jesus falou, vem. O que é um milagre para Jesus, querido? O que é um milagre para o teu Deus? Você quer vir? Vem. Tinha tudo, o cara tava com as luzes, os holofotes nele, entendeu? Sabe o celebrity, a celebridade do YouTube, do TikTok, era Pedro naquele momento. Os discípulos tudo assim, uau, você tem coragem mesmo? O único que teve coragem. Pedro vai, tá assim, começa olhando para Jesus, vai andando, daqui a pouco sente o vento, daqui a pouco sente os respingos de água, daqui a pouco tira o olho de Jesus e olha pro pé dele, é impossível eu andar sobre as águas. Aí ele, pum. Quantas vezes você falou que é impossível o seu problema de ser solucionado? Quantas vezes você falou que o seu casamento não tem solução? Que no pé que chegou é impossível de ser restaurado? Quantas vezes você olhou para os ventos e os respingos de água na sua cara e tirou os olhos de Jesus? A palavra de Deus diz, eleva meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é o teu socorro? É Jesus. Quem está lá no alto? É Jesus. Olha, o teu foco, o teu gol é Jesus. Não tira os teus olhos de Jesus. Não tira os teus olhos de Jesus, porque Ele tem poder até o dia de hoje. E aquele que curou ontem, cura hoje. Aquele que restaurou o casamento ontem, restaura hoje. Aquele que trouxe de volta o filho pródigo, drogado, traz de volta hoje. Aquele que ressuscitou da morte, depois de 3 dias, é o mesmo que está aqui conosco nessa live, que está na sua casa, que está na sua vida, que tem poder para mudar as situações. Olhe para Jesus. Tira os teus olhos do mar de problema. Tira os teus olhos das ondas tumultuosas. Tira os teus olhos dessa água podre que respinga na tua cara, que está constantemente te acusando, dizendo que você não vai conseguir. Fecha os teus ouvidos para palavras do capeta mesmo, de Satanás, que fala, é um fantasma, não é Deus. Você não está vendo Deus coisa nenhuma. Você não está vendo Deus, ou você não está sentindo, ou você não está ouvindo Deus, você está ouvindo é a sua cabeça. Olha, se a tua cabeça tem poder para pensar que você vai ser curado, meu filho, abraça esse pensamento então. Porque vida vem do autor da vida. Morte vem do dono da morte, que tem a chave. Tinha, né? Porque Jesus pegou as chaves das mãos dele. Então, esse mesmo que tem a vida, tem o poder da morte. Agora, Satanás te mente, ele mente para nós. O tempo inteiro ele mente. Ele mente falando, eu tenho poder, eu vou acabar com a tua raça, eu vou te matar, seu casamento acabou, suas relações acabaram, você já vai estar na rua segunda-feira quando você voltar pro trabalho, você não vai conseguir converter esse teu marido, essa tua família não tem jeito, teus filhos já estão no mundão, já estão na droga, já tá na prostituição, já tá blá, 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 é blá, 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 blá. É assim, mas nós precisamos identificar isso, queridos. Pedro duvidou da mesma forma que ele duvidou no momento que Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai me trair 3 vezes. Ele falou, não vou, eu tô preparado a morrer contigo. Tava nada, papo, boca para fora, tava nada. E o que aconteceu com Pedro? Antes do galo cantar,
3 vezes. E ele olhou para Jesus. Estava no pátio ali, perto. Mas ele não teve coragem, porque a coragem dele era humana, entendeu? Quando a gente se apega na nossa valentia humana, a gente não chega muito longe, não. Acaba rapidinho. Porque você vai ter que ficar falando para você o tempo inteiro. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Mas chega uma hora que você fala, eu tô cansado. A minha mente está cansada. E na hora que você relaxa, vem o medo, vem as acusações. Porque a tua fé ou a tua força, não é fé, a tua força está baseada na sua força humana. Você está se baseando, está se ancorando no marido, no emprego, em você mesmo e não em Jesus. Pedro acreditava nele. Imagina se eu vou te negar. Eu tô preparada a morrer contigo. Pedro, Jesus, se é tu mesmo, me faz ir ter contigo. Se não for, eu vou acabar com a raça desse fantasma. Em outras palavras, era isso que ele queria dizer. Eu tenho coragem de enfrentar esse fantasma. Então, queridos, o quadro é o mesmo hoje. Como é o mesmo quadro que eu contei aqui do navio. Eu estava lá e eu temi. Eu não tive nem essa ousadia na carne de Pedro. Me bateu um medão. Inclusive de achar que a minha filha tinha caído ali do navio. Tá me entendendo? Porque quando a coisa aperta, se a gente não tiver 100% no altar de Deus, a gente não aguenta. Se os seus olhos não estiverem postos em Jesus, você não aguenta. Por isso, nessa noite, eu oro para que você olhe para Jesus. Qual é o teu problema? Qual é a acusação? Qual é a situação? Qual é o teu medo? Quero orar pela Patrícia, a Paty, filha da Dice, uma amiga minha que está passando pelo câncer. Já operou, vai ter que operar de novo, porque não saiu tudo, o médico não conseguiu tirar tudo. E essa semana nós oramos com ela, fizemos uma chamada para orar por ela. Estamos aqui, eu pelo menos estou junto com as outras pastoras em campanha por ela, porque segundo ela, se tiver metástase, ela não dura 1 ano. E ver ela falar isso doeu meu coração, porque ela é uma médica. Então eu creio, boa noite, Lu, eu creio sim que Deus pode estar usando isso até mesmo para abrir a mente tão científica dela. Ela é uma pesquisadora, ela é uma cientista, para que ela creia e confie plenamente no milagre. Quando, vou orar, Geni, com certeza, quando os diagnósticos forem contrários, quando as palavras forem contrárias, quando já não houver esperança, humanamente falando, a medicina já não dá conta, já não tem por onde ir, é o melhor momento para Deus fazer o milagre. Quando eu tive câncer na mama, que eu entrei para a cirurgia, o médico não tinha me falado isso antes, mas alguns minutos antes da cirurgia ele falou, nós vamos abrir, eu não sei o que vamos encontrar lá dentro, mas se o teu peito tiver já com o tumor, já tiver pego o teu peito todo, seu seio, nós vamos fazer uma mastectomia. Aquilo acabou comigo, né? Naquele momento, até então eu estava forte, eu tinha ficado numa conferência profética, eu vi muita gente sendo curada, e na verdade eu fui curada, sim, das consequências do câncer. Mas quando falou, olha a boca do homem, né? Que o diabo usa essas coisas. Era para me enfraquecer, para mim eu entrar nessa cirurgia, tomar anestesia geral, com a minha imunidade lá embaixo, com a minha fé lá embaixo, entendeu? Meu marido viu isso, na hora ele ligou para o nosso pastor, o apóstolo,
E ele foi falando comigo, o apóstolo, até entrar na sala cirúrgica, quebrando toda aquela sentença, me dando força, me dando coragem. Essa palavra foi como o vento do mar, foi mesmo, era para me afundar ali. Mas porque o servo de Deus me estendeu a mão, meu marido percebeu a minha fragilidade naquele momento, eu entrei para a cirurgia confiante de que isso não ia acontecer. De fato, foi só um pedaço, não foi o seio todo, não perdi meu seio, graças a Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer é que quando a gente tira os olhos de Jesus e olha só para a situação que a gente está atravessando, nós não vamos resistir. Oh, Jaque, querida, te amo também, viu? Obrigada, meu amor. Tá bom? Se você tirar os olhos de Jesus, você não sobrevive. Olhe para Jesus. Oi, Brechó, querida, Deus te abençoe. Tá bom? Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não tire os teus olhos dele. Pode ter vento, pode ter água, pode ter furacão, pode ter ameaça de perder um membro, uma perna, um seio, de morrer. Continue olhando. E eu falava com ele, Senhor, se o meu tempo for agora, porque eu não queria, porque eu tinha um bebê, praticamente 3 anos e mais 2 bebês também, que era tudo pertinho de idade, eu tinha 3 filhos já. Eu preciso criar meus filhos, mas se essa é a tua vontade, eu quero subir olhando para o Senhor. Eu não quero tirar os meus olhos de Jesus. Tem situações realmente pesadas na vida. Situações muito difíceis na vida. Não tire teus olhos dele. Amém? Ele é poderoso para te dar forças para passar por essa jornada. Ele é poderoso para mudar essa situação. Em nome de Jesus. E nós vamos viver essa vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, Jesus, te agradecer por essa palavra, te bendizer o teu nome. Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui nessa noite, Pai, e que vão ouvir essa live depois, que o teu poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a tua graça nos basta. O Senhor, Deus fiel, poderoso, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Aquele que curou ontem vai continuar curando. Aquele que restaurou vai continuar restaurando. O Senhor trouxe o filho pródigo. O Senhor vai trazer nossos filhos. Senhor, aqueles que estão, às vezes, até desesperançosos por ver a condição que o filho chegou nas drogas, na prostituição. Oh, Jesus. Dá força para esse pai, para essa mãe acreditar, continuar olhando para Jesus, continuar olhando para o Senhor. Não permita, meu Deus, que o inimigo consiga colocar abatimento e perder toda a fé. Aqueles que estão passando pela enfermidade, Senhor, que eles continuem a crer. A medicina tem limites. A última palavra nunca vai ser do médico para os servos de Deus. A última palavra do Senhor, como a última palavra do Senhor para a Paty, não é de morte. Não é de perder a perna, não é, Senhor. Eu creio que o Senhor fará maravilhas ali naquela família, fará milagres acontecer, assim como nós já vimos nessa live, milhares de milagres. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque esses milagres hoje estão ambulantes aqui. A gente encontra com os milagres, a gente ouve falar dos milagres, a gente vê foto dos milagres crescendo. Senhor, foi tanto milagre que o Senhor realizou nessa live, na época do Covid. Gente que estava já com a coisa de morte ali assinada, o testado de óbito assinado com Covid, e a pessoa sair do entubamento e voltar a viver.
É impressionante, Senhor. Nós declaramos que esse mesmo milagre está acontecendo nos dias de hoje, que esse mesmo poder está se manifestando na vida da Patrícia, na vida das pessoas que estão precisando, da Geni, das filhas, dos genros. Sim, Senhor. Eu creio que há poder no teu nome, há poder na oração, muito pode, quanto aos seus efeitos, a súplica de um justo. Senhor, eu oro pela Geni para que ela tenha força, Senhor, seja revestida agora de poder e de autoridade. Geni, eu quero te dizer, Satanás está doido para acabar com a tua raça, porque ele sabe que você tem sido bênção para um monte de vidas no teu trabalho. Então, a forma dele te deixar fragilizada é tocando no teu marido. E agora está tocando na tua filha. Mas em nome de Jesus, minha irmã, você se revista agora da armadura de Deus. Todo dia que você chegar no teu trabalho ou indo para o trabalho, você vai orando, se revestindo da armadura. Amém? Vai botar o capacete aí da salvação, que não tem papo furado do diabo que vai entrar na tua mente. Você vai viver todo dia um milagre, vai viver todo dia a presença dos anjos e de Deus ali naquele escritório. Eu oro em nome de Jesus e profetizo essa palavra sobre a tua vida. Não desanime, não desanime. Amém? Fique firme nos teus propósitos. Seja essa mulher guerreira de fé. Não pare de orar pela tua casa, que vai sim receber salvação e restauração. Seu genro vai ser restaurado. Ai, que lindo, Jaque. Glória a Deus. Manda mesmo, minha amada. Louvado seja Deus. Como é bom a gente poder viver experiências com Jesus. Senhor, eu declaro sobre a Larissa, que está esperando essa esterectomia, Senhor, com esses miomas, Jesus. Eu peço que o Senhor abra essa porta, Deus, que o Senhor libere essa cirurgia, que o hospital ligue, que os médicos liguem, Senhor, para ela. E já coloque ela na sala de cirurgia para fazer essa cirurgia, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre cada vida que está aqui, cada família, a vitória do Cordeiro. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo, Senhor, já condenou. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Isso não é nem Bíblia, isso é ciência, tá? É neurociência. Toda vez que os caras fazem pesquisas, passando indivíduos, pacientes, na tomografia computadorizada, e a pesquisa que eles fizeram no Harvard, a Geni deve saber disso, é que um grupo orava por um outro grupo. Aquele grupo que orava passou na máquina. Agora, eles estavam orando por outro grupo que eles nem conheciam as pessoas do outro grupo, tá bem? Esse povo que estava orando passava pela máquina. O cérebro da pessoa que ora é completamente diferente da pessoa que não ora. É um cérebro cheio de oxigênio, é um cérebro vibrante, sabe? A máquina vai fazendo, né, aqueles efeitos das ondas eletromagnéticas, né, da tomografia, e vai irradiando o cérebro. O cara que não ora é um cérebro morto, parece que tem teia de aranha, não tem oxigênio. Aí eles fizeram a mesma coisa, passaram aquelas pessoas que não oram, mas que receberam oração na máquina, na tomografia. E qual foi o resultado? O mesmo daquele que ora. As pessoas que estão recebendo oração também refletiram um cérebro cheio do oxigênio, cheio de terminações ali muito mais vivas do que de pessoas que não oram e também não recebem oração, porque vivem uma vida de incredulidade. Então, esse neurocientista que eu sigo, ele é cristão. E ele falou, veja bem o que Tiago fala.
A oração do crente, ou do santo, ou do justo, pode muito quanto aos seus efeitos. Quando nós oramos por missionários que estão lá do outro lado do mundo, oramos por pessoas no hospital, essas pessoas estão recebendo a oração. Não importa se você sente alguma coisa, não sente, se você viu alguma coisa, não importa. Deus, na sua infinita misericórdia e poder, Ele honra as orações dos justos. E essa oração vai mudando. Então, quando tem alguém na UTI, ore. Libere poder. Por isso que a gente ora por Israel e pede ao Senhor, já com as mãos estendidas, levantadas em direção a Israel. Porque porque Deus está operando nas vidas que estão lá. Um mover. Gente, nós não temos ideia de quantos judeus estão se convertendo, quantos muçulmanos estão se convertendo. Porque essas orações. Então, quando você for evangelizar alguém, ore primeiro. Ore. E começa a orar para que o Senhor libere esse cérebro, para ele estar mais aberto para ouvir o evangelho. É ciência, é maravilhoso. Então, não pare de orar. Você pode pesquisar isso no PubMed, a Geni deve saber o que é isso. PubMed, M-E-D. É um site de ciências, onde todas as pesquisas científicas estão ali, as que passam, as mais sérias, é fantástico. E você pode até pedir ao chat para te falar, e ele vai te falar. Harvard fez essa pesquisa. Então, isso é uma coisa tremenda, porque leitura da palavra ativa o seu lobo frontal, que é onde tem as tomadas de decisão e a memória. A leitura da palavra e oração ativa as amígdalas, que é onde ficam as emoções. Olha isso, gente. Nós conseguimos tomar decisões mais calmas e acertadas quando a gente lê a palavra e ora primeiro. Agora, no ímpeto, faz tudo errado, né? A gente só faz besteira. Então, antes de você tomar uma decisão, reagir a alguma coisa, respira fundo, pede a Deus uma palavra e ora, Senhor, o que eu devo fazer aqui? Joelho no chão, aumenta isso em mais vezes. A meditação, ou seja, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você para um tempo e pega um versículo e fica meditando nesse versículo, não é essas meditação maluca que o povo fala aí não, porque o diabo é tão esperto que ele sabe que a meditação te aproxima de Deus e libera mecanismos aqui no teu cérebro para você ser uma pessoa mais calma, mais balanceada, não ser um drama queen, entendeu? Aí o que ele faz? Ele inventa essas meditações transcendentais, nova era, aí os crentes bobinhos que não conhecem o princípio da palavra de Deus, fica achando que isso tudo é nova era. E não é nova era coisa nenhuma, tudo pertence ao nosso Deus, Ele que criou, tá bom? As coisas que você declara, você afirmar palavras, isso é bíblico. Isso é bíblico. Não é essas afirmações que coach ensina, mas é bíblico, ok? A visualização, ela é bíblica. Jacó botou lá as ovelhinhas para visualizar. Se dá certo com o bicho, que dirá com nós? Entendeu como é que é? Interessante. Vale a pena dar uma lida sobre isso. Eu ainda vou fazer um estudo aqui sobre isso, tá bom? Então, olha, queridos, em nome de Jesus, olhe para Jesus todo o tempo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém? Ele está com você, contigo todo o tempo, e o Espírito de Deus está em você, para te fortalecer e para te levar em segurança no caminho que você tem que andar. Amém? A minha live tem que ser mais curta para ficar gravada, né, gente? Olha só, que coisa, né? Que ponto chegamos. Mas nós vamos começar a fazer a live pelo YouTube, porque ali nós podemos passar de 1 hora, tá bom? Que Deus abençoe, queridos. Que vocês tenham uma noite tranquila, com sonhos,
Amém? Vai sonhar de novo, vai ser feliz, vai sorrir para a vida. Não deixe os problemas te exaurir, não, entendeu? Fala, Senhor, cuida disso aqui para mim. Eu não quero ficar com a minha cabeça nisso o tempo inteiro, não. Porque, olha, você querendo ou não, você sai, se você for para praia, se você for viajar, se você for trabalhar, fazer uma compra. Quando você voltar, o problema vai estar lá. Ele não vai em lugar nenhum. Então, para que ficar em casa com problema? Entendeu? É melhor você ir, passear, se divertir e confiar em Jesus. Que quando você voltar, ele já deu cabo desse problema. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu amo vocês. Ó, beijo ó, no coração de vocês, tá bom? E em setembro, não, outubro estarei no Brasil, né? A gente já tá fazendo a agenda e eu passo para vocês assim que eu tiver, tá bom? Amém, querida Jaque. Muito obrigada. Deus abençoe você também, a todos vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Ai, hora mesmo, tá, querida? Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.